agora passamos para a nossa próxima palestra. Vou convidar aqui a Mirela Cabaz, que é jornalista, terapeuta sistêmica e pacifista. E ela vai falar para a gente sobre autoestima, autoimagem e um reflexo da paz interior. Mirela, seja bem-vinda. A palavra é sua. Olá, muito feliz e honrada de fazer parte desse primeiro ciclo de difusão da cultura da paz pela ONG Paz Sem Fronteiras. Me colocar aqui como uma oradora da paz e poder ouvir tantos amigos queridos em todos esses dias tem enchido meu coração de alegria e de muito conhecimento também. Então, hoje eu vou trazer esse tema sobre autoimagem e autoestima a partir de um olhar da era digital, né? Aprendendo a viver em paz na era digital e como esse reflexo da nossa paz interior se apresenta no mundo, né? Quem somos nós, afinal? Como a gente se mostra para o mundo hoje em dia, diz muito de quem nós somos internamente. Mas será que a gente se conhece? Será que nós estamos, de fato, vivendo a nossa essência? Então, é uma reflexão sobre isso que eu quero trazer. Antes, vou me apresentar para contextualizar, né, essa mistura de temas. Eu sou Mirela Belisário Cabaz, eu sou jornalista por formação. Me formei em 2011 e desde então eu comecei a trabalhar no meio digital, trabalhando com moda, comportamento, viagem, beleza, e isso foi se apresentando de uma forma muito natural para mim. Depois, em 2016, eu entrei em contato com a ONG Paz Sem Fronteiras, que foi um grande divisor de águas na minha vida para me trazer a espiritualidade, o autoconhecimento e até a minha forma de me apresentar nesse mundo digital também acabou se modificando com o passar dos anos, né? Conforme mais eu me conhecia, mais eu tenho e vou tendo ainda, né? Posso falar isso, que isso é um processo que vem acontecendo, de me mostrar de uma forma mais verdadeira nesse meio digital. Então, a partir da ONG, eu fui me conhecendo mais e as terapias foram chegando na minha vida também. Então, eu conheci o Theta Healing, que é uma técnica que eu comecei a estudar para me autoatender, para me conhecer mais, para ter mais autonomia sobre o meu processo. Aí veio a pandemia, e com a pandemia, nessa necessidade toda da gente olhar mais para dentro, outras ferramentas foram chegando. Eu também já era uma estudante de astrologia, que eu amo muito, que eu também vejo como uma grande ferramenta de autoconhecimento. E aí chegou a constelação familiar na minha vida. O ano passado eu me formei consteladora, então hoje eu me coloco como terapeuta sistêmica, englobando essas técnicas. E aí, com a terapia, veio esse olhar, né, de como a gente se mostrar para o mundo de uma forma mais verdadeira. Então, aí dentro da minha palestra de hoje, eu trago o tema de como a prática espiritual e terapêutica colaboram com o processo de autoconhecimento e, assim, de autoaceitação. No mundo digital, a imagem virtual muitas vezes vela a realidade, e aí a necessidade de validação externa, a competição e comparação frente aos recortes da vida alheia geram uma busca inatingível para preencher um vazio existencial. Quem somos nós, afinal? A necessidade de pertencimento e vínculos traz a reflexão de uma consciência sistêmica, de encontrarmos o nosso lugar de força para vivermos com mais autenticidade e, assim, mais em paz. Né? Então, foi essa a explicação que eu trouxe para unir o jornalismo, a comunicação, que é tão sagrada para mim, que é tão importante. Desde pequena, né, eu tenho essa facilidade, esse encantamento com comunicar, com as artes, teatro, e fui desenvolvendo isso através da formação em jornalismo e através da ONG também, né, como a gente se colocando com verdade aqui, a minha comunicação também foi aflorando. Então, sou muito honrada de me colocar como pacifista, de ser uma oradora da paz e poder trazer esse assunto tão importante, porque importante de ser a era digital, né? Estamos aqui hoje nos comunicando através do online, através, né, da tecnologia, que é tão maravilhosa nas nossas vidas. A gente sabe como a gente alcança todos os lugares, como a gente tem acesso à informação,
como nós nos conectamos de uma forma tão ampla através desse recurso. Então, sou muito grata, sim. Mas a gente sabe também que hoje as gerações que estão surgindo, né, que vêm após a minha até, porque eu tenho 34 anos, então, quando eu tinha 8 anos, é que a escola em que eu estudava começou a inserir o computador, ensinar a gente a navegar. Até então, eu era uma criança que vivia só brincando na rua, tendo todos os recursos físicos para brincar. E a partir disso a gente foi inserindo jogos, né, formas de intelectualizar ali a nossa comunicação, digitalizar tudo isso. Então a geração que vem depois da minha, né, dos anos 2000 aí para frente, ela já vem totalmente digitalizada, né, totalmente conectada com o mundo virtual. Então a forma de brincar mudou, a forma de se comunicar mudou. Então é urgente ver como essas famílias agora estão educando esses jovens, né, uma forma totalmente nova de trazer limites, de trazer uma educação consciente para que eles tenham uma vida no físico também, né? Então é sobre muito isso que eu vou falar, né? Que existe um mundo offline que às vezes está sendo negligenciado, né? A gente passa tanto tempo online, ninguém faz mais nada sem o celular, né? A gente tem um movimento de ficar sem o celular e a gente não sabe muito como agir, né? A gente perdeu os comandos de se adaptar. Então, a gente está muito conectado, isso é bom, mas ao mesmo tempo gera uma dependência com esse mundo virtual e também uma ideia, né, como eu trouxe aqui, de que o mundo virtual é a realidade. Então, a gente mostra fragmentos da nossa vida no digital, né? As redes sociais, a gente sabe que a gente mostra ali o que a gente quer mostrar, a melhor parte da nossa vida é compartilhada, e isso gera muita comparação e competição, porque eu vejo esse recorte da vida alheia e eu penso que o outro, eu posso pensar, se eu olhar, me comparar com esse externo, que a vida do outro é muito melhor, né? Que a grama do vizinho é muito mais verde, quando na verdade está todo mundo mostrando a melhor parte. E não tem nada de errado com a gente mostrar o belo do mundo, né? Que delícia poder compartilhar e poder ver, me inspirar com as viagens, com o trabalho, com a vida pessoal de tanta gente querida. Mas qual a importância também da gente ter um núcleo, né? Que a gente consiga fazer uma curadoria do que a gente está acessando online para que nós possamos nos inspirar, ver pessoas que tragam algo de bom para a gente e não deixar a gente mais ansioso, depressivo, que são as grandes doenças desse momento que a gente está vivendo. Então, falar nesse olhar dos jovens, os jovens hoje são os mais afetados com esse universo digital, por eles já nascerem inseridos nesse contexto. Então, a depressão, o suicídio, a ansiedade, burnout, várias síndromes mentais têm afetado esses jovens e feito com que aumentasse muito a percentagem dessas síndromes no mundo atual, ainda mais pós-pandemia. Antes de eu trazer, né, esses fatos que podem ser negativos para a sociedade que a gente está vivendo hoje, eu vou conceituar o que é autoestima, o que é autoimagem e o que é autoconceito. Trazer um pouco desse olhar da psicologia, da terapia, para a gente entender onde estamos, né, nesse momento. Então, autoimagem é a imagem que a gente tem de nós mesmos. Como a gente se vê, como a gente acredita que o outro nos vê e como a gente tenta moldar nosso ser para ser visto de uma determinada forma. Então, isso pode ser muito limitante. Quanto mais autoconhecimento, então, se eu faço terapia, se eu estou disponível para me conhecer, né, se eu permito esse acesso à informação para me autoconhecer, à espiritualidade, mas eu vou fazer um upgrade na minha autoimagem e eu vou me atualizando também internamente, assim como a tecnologia ela é extremamente rápida nas atualizações, a gente precisa acompanhar esse ritmo, a gente também pode ir atualizando a nossa autoimagem conforme a gente se conhece. Isso tudo vai trazendo mais autonomia para a gente navegar e mostrar quem a gente é para o mundo. Então, eu tenho coragem de me mostrar para o mundo, né? Como eu me mostro para o mundo, não só fisicamente, mas também intelectualmente, emocionalmente. Quanto mais eu tenho uma autoimagem firme em quem eu sou, em essência, e não essas máscaras que eu vou colocando, mais eu vou estabelecendo conexões de alta vibração.
E aí, se eu tenho, né, uma autoimagem distorcida de mim mesma, eu vou fazer conexões que às vezes não é o que poderia ser para mim, né? E às vezes eu posso ter uma autoimagem minha que não é a verdade, baseada no que as pessoas dizem sobre mim, no que eu aprendi na minha infância. Então, quanto é importante a gente ver isso desde criança, né? Como eu fui enquanto criança. Eu era uma criança que fui estimulada nos meus dons e talentos, que pude errar, que pude brincar, que pude ser eu mesma, ou fui muito rígida, minha criação foi muito rígida, foi muito controlada, e como isso vem se moldando, né? A minha autoimagem também diz muito sobre toda essa construção, e ela está sendo moldada o tempo todo, né? Então ela pode ser atualizada, como eu falei, né? Aí a gente tem o autoconceito, que ele é aquilo que eu penso que os outros pensam de mim, que eu penso que eu sou, baseado no que eu, na minha autoimagem. Então, por exemplo, se eu vejo as minhas vulnerabilidades, as minhas limitações, né? Eu sei que eu sou distraída, então eu vou tomar o cuidado de anotar os meus compromissos. Se eu sei que eu sou insegura para falar, então eu vou tomar o cuidado de ensaiar mais vezes a minha fala, para que eu tenha mais confiança. E assim vai, conforme a minha vulnerabilidade, eu vou criando estratégias no meu dia a dia para que eu me aceite mais e possa viver com as minhas imperfeições também. Só que isso é bom, claro, mas também é limitante, porque às vezes é uma crença que eu tenho de que eu não sou boa o suficiente, que eu sou insegura para falar, que eu sou distraída, que eu não sei fazer tal coisa. Se eu acredito tanto nisso, dizendo que eu me conheço a ponto de saber que eu não sou boa em tal coisa, será que eu também não crio essa realidade para mim? Então, que tanto desse autoconceito a gente pode abrir e soltar para vivenciar o novo, né? E isso é tudo através do autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu vou tendo confiança para quebrar esses limites e avançar um pouquinho mais naquilo que talvez eu não seja tão boa hoje, mas eu posso vir a melhorar se eu estiver aberta. E a partir disso, a gente tem a nossa autoestima, que é uma junção da minha autoimagem com o meu autoconceito, e aí eu tenho esse olhar para mim com generosidade, com gentileza, é o zelo que eu tenho sobre a minha própria imagem. Será que eu me amo? Será que eu me respeito? Que eu me admiro? Será que eu realmente me dou esse lugar de merecer estar aqui no mundo mostrando meus dons e talentos? Porque eu pertenço, porque eu faço parte desse lugar. E às vezes eu tenho uma autoestima muito forte dentro de um grupo, mas no outro grupo eu ainda estou me inserindo, eu ainda estou devagarinho ali, achando o meu lugar de força ali. Então, quando eu falo lugar de força, esse olhar de consciência sistêmica, né? A Ingra trouxe isso ontem tão lindamente, né? Falando dessas ordens do amor, que eu tenho isso como verdade para mim. Então, é a gente ocupando o nosso lugar dentro de nós, dentro da nossa família, do nosso sistema, a gente vai tendo mais bases sólidas para poder navegar em todos os outros grupos que a gente, de fato, vê vontade de se colocar, vê uma abertura, né? Que faz o nosso coração vibrar. Então, a gente vai encontrando novas formas de se colocar no mundo e a nossa autoestima vai aumentando. E aí, isso é um termômetro muito pessoal, né? Que também lida com o nosso emocional. É um lugar mesmo de estar muito aberto para sempre se trabalhar para que a nossa autoestima, que às vezes oscila, ela vai criando uma estabilidade ali. Então, eu posso ter uma autoestima muito baixa, baseada às vezes no que eu aprendi, no que me disseram, né? Levar muito o que dizem sobre mim e trazer aquilo para mim. Então, ficar muito vulnerável às opiniões das outras pessoas. E eu também posso ter uma autoestima muito elevada, a ponto de ser egocêntrica, de ser narcisista, e também distorcer. Esses dois polos, na verdade, eles não são a realidade, eles são aquilo que eu acho sobre mim. E eles revelam uma grande insegurança, uma grande necessidade de pertencimento, de vínculo, que às vezes eu pago um preço muito grande por isso. E eu me limito, eu me saboto. Então, dentro disso, a gente pensando na era digital, né? Temos várias efeitos negativos, né? Dessa superexposição nas redes sociais, dessa hiperconectividade, tá toda hora no celular, toda hora vendo o que está acontecendo no mundo, né? Isso gera a tal do FOMO,
fear of missing out, né? Uma expressão em inglês para dizer, né, esse medo de perder as novidades, tudo que está acontecendo. Então a gente quer estar toda hora conectada, sabendo tudo que está acontecendo, não pode perder nada. O que será que está acontecendo agora, gente? Enquanto vocês estão aqui, vocês escolheram estar aqui, mas o mundo está acontecendo, e só de falar isso eu já fico ansiosa. Então, é parar, respirar e saber que a gente não vai dar conta de saber de tudo que está acontecendo no mundo, mas que a gente tem acesso à informação. Então, mais uma vez, curadoria, saber aquilo que eu quero ser informada, né? Criar uma forma mais objetiva de usar a internet para que a gente possa acessar a informação de fontes confiáveis e também saber um tempo, né? Pôr os nossos limites para aprender tanta informação. Depois da ansiedade, né? A gente tem também a depressão, que é, na verdade, grande parte dela vem dessa grande comparação com os outros. Então, como eu disse, né, a vida do outro às vezes é tão mais interessante que a nossa, se a gente fizer uma comparação com o outro e não com o nosso próprio processo, que isso tira da gente muitas vezes a alegria de viver. É um desejo tão grande de dar conta de tudo que a gente não se sente bem o suficiente, bom o suficiente, não vai conseguir abraçar esse mundo e a gente acaba se isolando, entrando num lugar de muito autossabotagem, e isso é algo muito sério, né? Esse é algum dos fatores para a gente ter um estado depressivo, mas é uma perda do entusiasmo da vida, né? A gente se conectar até com um lugar de morte na vida, assim, por não se sentir bom o suficiente. E isso pode levar a casos mais sérios de suicídio, né? Eu vou trazer uns dados daqui a pouco que os jovens, né, vão antecipar esse dado aqui da CDC, que é um órgão do governo americano, tipo a Anvisa, que diz que 30% dos estudantes do ensino médio já pensaram em suicídio nos dias atuais, e isso é 60% a mais do que acontecia em 2011. Então, isso está muito mais recorrente do que antes, até por causa desse grande número de estímulos que as pessoas têm online e de querer ter um corpo perfeito, de querer, né, fazer parte dos padrões. Esse cyberbullying também, que os jovens sofrem muito hoje, tem aqui um dado, né? Então, eu vou trazer esse dado da Royal Society for Public Health, que é o Instituto de Saúde Pública do Reino Unido, que é um estudo, né, uma pesquisa que eles fizeram em 2018. Eu vou compartilhar para quem quiser o link desse estudo, está todo em inglês, mas foi de lá que eu tirei muito desses dados, achei muito bacana. Para quem quiser, eu vou deixar aí no chat. E ele fala isso, que os jovens entre 16 e 24 anos, 70% deles revelaram que quando estão online, eles têm muito problema de lidar com a própria autoimagem, principalmente quando eles estão online. E também eles colocam que 70% nos últimos 25 anos, 70% desses jovens entraram em contato com ansiedade e depressão, o que é muito maior do que acontecia antes. Então, 91% desses jovens entre 16 e 24 anos dizem que estão sempre conectados e que veem isso até como uma forma mais viciante que cigarro, álcool, né? Eles são bem dependentes do mundo digital. 9 entre 10 garotas dizem serem felizes com seus próprios corpos. Eu estou trazendo dados do Reino Unido, tá, gente? Então, isso pode variar aqui no Brasil, e existe no mundo todo pesquisas sendo feitas para entender esse jovem de hoje. Então, não tem um dado específico, algo concreto, científico, dado que é assim que funciona, porque é tudo muito subjetivo, né? Isso vai mudando conforme o lugar e a forma que esses jovens estão inseridos, mas é sempre muito dado isso dentro dessa pesquisa, mostra que assim, tem efeitos positivos e nocivos do uso da internet. Que isso é apontado para que agora os meios, né, o governo de cada país possa criar medidas de interar esses jovens de uma forma mais física, né? É só alertando para que pais e mães também cuidem dos seus jovens, para que eles não fiquem conectados o tempo todo e esqueçam que existe uma vida offline. Então, os jogos mesmo hoje, né, como os jovens são viciados nisso, e isso causa grandes problemas também.
Então, aqui, eu falei sobre a síndrome do burnout, que em 2019 a OMS categorizou como uma doença, que é, na verdade, um esgotamento mental, né? Não é uma fraqueza, né? A depressão, a ansiedade, não é uma fraqueza. É, na verdade, a gente passar os nossos limites, querer dar conta de tudo. Então, por exemplo, hoje, todos os profissionais estão tendo que ter uma vitrine do que eles fazem no digital. Então, se eu sou um profissional que trabalha somente no físico, na minha empresa, na minha fábrica, na minha loja, nas minhas profissões, né, médicos e por aí vai, existe a necessidade agora de eu mostrar o que eu faço no mundo digitalmente falando. Então, o meu trabalho duplicou. Ou eu contrato novas pessoas para fazer isso para mim, ou se eu quero dar conta de tudo, está tendo um esgotamento mental, porque eu tenho que trabalhar no físico e no digital ao mesmo tempo, e alimentar essas redes. Então, a gente está trabalhando mais, né? O tempo está passando mais rápido, então também precisamos olhar com amor para nós mesmos, para que possamos ter uma vida mais saudável, e assim a gente eleva a nossa autoestima, e assim a gente pode contribuir mais com o mundo se a gente estiver vivendo dentro de um tempo mais saudável para a gente, só a gente se conhecendo, né, e tendo respeito com a gente, se amando em primeiro lugar, é que a gente pode entregar o nosso melhor para o mundo. Então, eu vou trazer aqui algumas formas, né, da gente viver bem nos dias de hoje, porque a gente tem também, né, a dopamina, que é esse neurotransmissor do bem-estar, esse hormônio do prazer, que é o que a gente busca, né? O ser humano busca o prazer, mas nunca se buscou o prazer de uma forma tão efêmera, de uma forma tão assim imediata como nos dias de hoje com as redes sociais. Então, basta um like, um comentário, basta um novo seguidor para eu ter um grande estímulo ali. Parece grande, mas na verdade foi tão rápido e passou. E aí eu acho que isso gera mais prazer. Então eu fico esperando o próximo like, a próxima interação online, e isso gera muitas relações líquidas. Tipo assim, eu estou em busca de uma conexão, né? Tudo isso é para gerar vínculo, conexão, mas que conexão verdadeira é essa que eu tenho no mundo digital, né? Tantas relações que elas acabam tão rápido, né? Elas não têm mesmo um vínculo profundo, né? Então, assim, sem profundidade, é uma grande ilusão. E aí a gente fica cada vez mais dependente de algo que não é verdadeiro. Então, trazer aqui uma forma da gente viver em paz hoje, né, com autonomia, com leveza, eu quero trazer as terapias, como eu venho falando o tempo todo, se permitir encontrar uma terapia que combine com você, que faça parte da sua rotina de uma forma que você possa realmente comunicar para esse terapeuta o que você sente e trazer mesmo um olhar de quem está querendo te ajudar. Né, uma opinião, uma forma, uma técnica que possa auxiliar você a se conectar mais consigo. Então, também as práticas espirituais, o que é aquilo que você acredita, o que é que vai te trazer mais conexão espiritual para a gente, né, poder estabelecer uma conexão além de tudo isso, né? Existe algo a mais que rege tudo, que pode trazer paz para a gente nunca vai estar sozinho no mundo, se a gente se conectar com uma fonte, né, divina. Então, a meditação, mindfulness, né, a gente se conectar, tirar um tempo para olhar para si, para pensar em si, tirar aquele tempo para ficar offline, se conectar com o nosso ser, como isso traz também uma forma da gente não ficar tão ansioso e achar uma graça na vida, uma fonte de vida. E também a gente tem uma vida muito interessante no offline, né? Uma vida rica de hobbies, de trabalhos, de conexões entre amigos, grupos sociais. Então a Fernanda vai trazer agora, né, sobre voluntariado. Que delícia a gente poder estar em rede, em grupo, fisicamente, ajudando outras pessoas, conhecendo outras pessoas que falam a nossa língua. Então, qual é os grupos que eu quero fazer parte? Quais são esses grupos? E me permitir ir lá encontrar tudo isso, as minhas aptidões, né? E aprender algo novo, um esporte, fazer exercício físico. Então, esse prazer imediato que a gente está sentindo, essa dopamina que vem do digital, ela às vezes a gente tem preguiça de fazer exercício físico, porque eu não preciso mais dessa dopamina no exercício. Eu já encontrei aqui só no movimento do dedinho, né? Dando like. Não, não. Então a gente está com mais dificuldade de criar dopamina de uma forma mais intensa e duradoura. E o exercício físico, a conexão com o nosso corpo, mente e espírito no plano físico, traz isso para a gente de uma forma muito mais genuína e saudável.
Então, viver com alegria, com gratidão, faz com que também a gente entenda que somos privilegiados de estar vivendo aqui nesse mundo, nesse tempo, por mais que, né, estamos trazendo um assunto tão em pauta que é a paz no mundo de guerra que a gente vive, mas se eu puder ser uma luz, uma fonte de alegria, de bem-estar, de alta vibração, e eu vou contagiando tudo ao meu redor e vou elevando a vibração da minha cidade, da minha casa, da minha cidade, dos lugares que eu frequento, e a gente vai elevando a vibração do mundo para que a gente traga esse olhar de paz interno para o mundo externo. Então é preciso antes conectar dentro, para daí eu mostrar o meu rosto para o mundo de uma forma muito mais autêntica. Então, também a gente falar sobre isso que eu estou falando nas redes, né? Ter coragem de colocar as nossas vulnerabilidades, que às vezes a gente não está tão bem, mas como a gente tem se trabalhado para viver mais em paz, trazer assuntos relevantes para a nossa rede, não importa o número de seguidores que eu tenha, também é uma forma de viver mais em paz, de fazer algo com propósito e com essência no mundo. Então, agradecer imensamente a essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto. Muito feliz de estar com vocês e gratidão. É isso. Estamos juntos nesse mundo digital que é muito louco, mas também é muito maravilhoso. Que bom que estamos todos juntos aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada, Mirela, pela sua fala. Esse evento, inclusive, só está acontecendo por conta do digital, né? Cada uma aqui na sua casa, em cidades diferentes. Então, o digital pode conectar a gente de formas muito maravilhosas mesmo. Obrigada pela sua fala. Quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Gostaria de perguntar para você, então, Mirela, como tem sido essa sua jornada de transformar a forma como você tem se colocado nas redes, né? Você falou que começou falando de moda, né, como jornalista, e agora tem trazido as terapias, né? Como está sendo essa transição? Foi desafiadora? Conta para gente um pouquinho. Nossa, tem sido muito transformador, assim, né? Por muito tempo, ó, faz 12 anos que eu estou no digital. Eu lidei muito com a vergonha de me expor, né? De falar sobre assuntos que será que as pessoas estão querendo ver, estão querendo ouvir, e me colocar vulnerável, né? Porque moda que eu sempre trabalhei é um lugar muito da beleza, da estética, da gente estar sempre maquiada, sempre muito bonita. E às vezes dentro de mim eu não estava com aquela good vibes toda, né? Então, assim, também entender que eu podia não estar disponível o tempo todo para o digital e também começar a falar sobre isso. Então, quando eu tive coragem de começar a me colocar falando de autoconhecimento, trazer as terapias sistêmicas, né? Não só como uma venda para que as pessoas fizessem terapia comigo, mas para entender que eu podia também contribuir, né, com esse lugar da gente querer mudar de profissão, mudar a nossa forma de viver e trazer essa mensagem foi muito positiva. Eu fui sempre muito recebida de uma forma muito acolhedora. E isso me aproximou muito do meu público também. Muita gente deixa de seguir, novas pessoas vêm. E é uma rede muito rica de, assim, você dá o que você tem. Então, mostrar quem eu sou são várias vertentes. Então, às vezes a gente tem um perfil de trabalho, né, no Instagram, por exemplo, e a gente acha que a gente só pode falar sobre aquilo. Ou então um perfil pessoal, eu não posso falar sobre outros temas. A gente pode falar de tudo que a gente quiser, porque nós somos muito múltiplos, né? Nós somos muito complexos. Então, daquilo que a gente estudou um pouquinho, que a gente aprendeu um pouquinho, vamos passar para frente. Então, eu tenho aprendido isso, aprender um pouquinho. Passa para frente, alguém aprendeu um pouquinho, passa para mim. Então a gente vai criando esse vínculo e esse círculo muito saudável, como que a gente está vivendo aqui, de compartilhar informações. E isso tem me enriquecido muito. Eu tenho aprendido muito e também sobre navegar nas redes, né? Porque eu estou lá no Instagram, nas redes sociais, compartilhando muita coisa, mas eu também consumo muita informação. E as redes sociais têm os algoritmos, né? Que faz o quê?
ele vai estudando a gente através do que a gente acessa para que a gente fique mais preso, mais tempo dentro daquele mesmo aplicativo. Então, a gente às vezes pensa que se conhece, mas às vezes o nosso algoritmo está mostrando aquilo que a gente vê e a gente vai achando que é só aquilo que a gente gosta de consumir, aquilo vai prendendo a gente mais horas naquilo e vai perdendo um pouco do propósito do que a gente está fazendo ali dentro. Então, mesmo enquanto eu compartilho, eu também tenho tomado cuidado comigo, por eu trabalhar no digital, de não passar meu dia inteiro conectada, consumindo e querendo gerar conteúdo o tempo todo, como se eu precisasse postar o tempo inteiro. Então, é uma questão, tudo isso que eu falei, de equilíbrio. E tudo isso que eu falei que sirva para mim também, para que eu me escute e possa viver de uma forma mais harmônica com essas redes que eu admiro, gosto tanto, mas que a gente precisa tomar um cuidado para não ser engolida por ela, né? Então é isso. Obrigada. Muito obrigada, Mirela. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, muito obrigada pela sua participação aqui no primeiro ciclo de difusão da cultura de paz.